Eu comecei a gravar agora, eu vou fazer um áudio, mas pode ficar tranquilo que sua voz não vai aparecer nele, só a minha. É, essa família que você tem, ela é mais comum do que você pode imaginar. É que, como a gente não gosta muito de falar de problemas familiares, a gente acaba achando que só a nossa família que é desse jeito, né? E, e o que tem muito no Brasil ainda? Está diminuindo, mas ainda tem bastante. Famílias que tiveram muitos filhos e que tinham uma renda muito baixa, e que os filhos mais velhos meio que ficaram com a missão de se encarregar da educação dos mais novos. Então, assim, eu tenho um filho de 10 anos, um de 7 anos, um de 5 anos, um de 2 anos, e aí eu preciso ir trabalhar. Então, você de 10 cuida de você de 2, você de 7 cuida de você de 5. E aí a família, ela sobrevive junta, porque eu preciso trabalhar, eu preciso pagar os boletos. E, assim, a fase inicial dessa família, ela é muito difícil, porque é todo mundo só dando despesa, só precisando de muita atenção, de muito carinho. É uma educação de tabela em que os pais participam da vida dos filhos mais novos através dos filhos mais velhos, delegando missões e participando desse jeito. E aí a família cresce, e aí de repente o mais velho, ele está com 18 anos e ele arruma um emprego. O de 15, 16 arruma um estágio. E aquele mais novo, ele ainda tem 9, 10 anos. Então aí vem a sabedoria do filho mais novo, né? A sabedoria do filho mais jovem. Por quê? Porque ele vê o filho o mais velho chegando frustrado porque levou bronca de chefe e escuta todo o desabafo. Ele escuta o segundo filho chegando em casa nervoso porque deu briga no estágio ou foi mandado embora do estágio, e aí ele escuta toda aquela história. E aí ele vê as lamúrias, as lamentações dos filhos mais velhos. Olha, eu prestei esse curso aqui, mas se eu tivesse prestado esse outro curso aqui, minha vida seria diferente, porque olha o meu colega ele fez essa faculdade aqui, está se dando bem, está trabalhando com isso, está se dando bem. Você percebe que você tem o mesmo pai, a mesma mãe, ou às vezes a mesma mãe, porque o pai está ausente. Você vive na mesma casa, você come a mesma comida, você assiste os mesmos desenhos, mas a sua vida ela é completamente diferente da do outro, porque o filho mais velho, ele não teve um mais velho do que ele para se espelhar. Ele foi desbravando o mundo sozinho, e o desbravador, ele tem uma missão muito mais difícil, porque ele não tem muitas referências, ele não tinha a mãe ali em casa para perguntar. Hoje em dia a gente tem internet. Pensa assim, numa época em que não se tinha, e a sua infância talvez não tinha tanta internet assim. Exato, então os pré-adolescentes de hoje, eles têm a vantagem de entrar no YouTube e eles terem todas as experiências de vida prontas no colo deles. Quem veio em 10 anos atrás, quem foi adolescente 10, 15 anos atrás, já não tinha essa abundância de conteúdo, de informação e de experiência. Então o YouTube hoje, por exemplo, ele está permitindo que todo mundo tenha um monte de irmãos mais velhos. E você vai exatamente naquele recorte, naquela experiência que você quer. Por isso que eu tenho um pinguinho de esperança, assim. Eu acho que naturalmente as próximas gerações elas tendem a ser mais sábias. Pode ser muito pior também, né? Mas a informação aí tá aí para construir conhecimento, para ter sabedoria, para transformar esse conhecimento em sabedoria, caso queira. Mas isso é outro assunto. O ponto os caçulas, como é o teu caso, eu acho que tem dois casos. Claro, eu vou ser muito... Tô falando assim, né, daquilo que eu enxergo, os padrões que geralmente eu vejo se repetirem, e deve ter outros que eu não enxergo porque eu não fico prestando atenção. Mas coisa que me salta aos olhos, assim, o primeiro é o caçula, entre aspas eu vou colocar, e entre aspas bem grandes eu vou colocar aqui, o caçula ingrato, que não é o teu caso, que é o caçula que não percebe que ele morando na mesma casa, comendo na mesma comida, herdando um monte de roupa usada dos irmãos mais velhos. Na verdade, a vida dele foi melhor que a de todo mundo. Por quê? Porque quando ele tinha 17 anos e ele teve que prestar vestibular, o irmão dele já tinha, 24 anos e já estava sendo promovido no emprego. Mas ainda não tinha saído de casa, porque queria casar um dia, mas ainda não tinha grana para isso. Mas tinha grana, por exemplo, para pagar cursinho para ele.
Então o mais velho paga o cursinho e o segundo, que também estava trabalhando, deu um laptop que foi dele porque ele comprou um novo. Então o segundo irmão, ele foi lá e comprou um computador novo. Aí falou assim, toma aqui esse laptop que eu não uso mais. Então o irmão mais velho, ele não teve cursinho e ele não teve laptop. E ele não teve a experiência da vida de todos os irmãos. E aí o que acontece? Aí acontece que o filho mais velho é mecânico. Mecânico hoje em dia dá grana pra caramba se você souber trabalhar, mas vamos supor, uma coisa que não dê muito dinheiro aí. O cara trabalha de atendente, o outro trabalha de vendedor, e aí de repente ele entra numa faculdade de engenharia. E aí ele começa, com a experiência dos irmãos mais velhos e com a ajuda deles, porque foi a família inteira que pagou a mensalidade, ele é o caçula. A família inteira pagou a mensalidade. Por quê? Porque os mais velhos agora ajudam a mãe. E aí ele se forma e aí ele fala, cara, eu sou o mais foda da minha família. Por quê? Porque de todos eu sou o único que tem faculdade, eu sou o mais cabeça aberta, eu sou o que mais estudou, eu fiz intercâmbio. Por quê? Porque eu fui um cara esforçado. Um cara esforçado entre aspas, né? Porque o esforço do irmão mais velho dele tá na formação dele como Exatamente. Então, assim, você não conseguir enxergar é péssimo. E eu acho que você já não é essa pessoa, o que já conta muito a seu favor. Mas o outro caso, ele também é ruim. Ele também é ruim por quê? Porque a mãe, ela tinha sonho de ser uma profissão X. A irmã mais velha tinha o sonho de ser profissão Y. A segunda irmã tinha o sonho de ter a profissão Z. Só que a mãe estava com 4 crianças pequenas, a irmã mais velha estava trabalhando para ajudar a mãe a pagar os boletos das filhas mais novas, e estava todo mundo se lascando na família. E aí, assim, perdeu, né, o concurso público, perdeu a época de prestar o vestibular, perdeu a oportunidade de passar no vestibular do outro lado do país, mas não foi, por quê? Porque não podia largar a mãe sozinha, cuidando das crianças. E aí decidiu deixar a faculdade para depois, ou fazer uma particular perto de casa. E aí acontece uma coisa que é inversa. Ao invés do caçula ele se sentir o mais fodão de todo mundo, o mais inteligentão de todo mundo, ele se sente aquele que tem o dever de realizar o sonho de todo mundo. Né? Por quê? Porque meus irmãos queriam fazer faculdade, não puderam. Minha mãe queria fazer faculdade, não pôde. Aí todo mundo foi lá e me pagou faculdade. E assim, você é a médica da mamãe, você é a engenheira da mamãe, você é o orgulho da mamãe, cara, você tem tudo que eu sempre quis ter. Já escutou isso de alguma irmã mais velha tua? Pois é. Então, quando você fala assim, olha, quando você escuta, você tem tudo que você sempre quis ter, e aí beleza, aí você entra na vida corporativa. E o que você descobre? Que aquilo que para quem está fora é a realização de um grande sonho, para quem está dentro é um inferno, né? Porque uma coisa é você olhar e falar assim, nossa, aquela empresa, cara. Imagina trabalhar naquela empresa, e aí você entra naquela empresa, e depois o que você entra, o que você percebe? Que é um mundo muito mais selvagem do que era na época da escola. Então, tá todo mundo lutando por uma vaga ao sol. E aí você tem que lidar com pessoas que vieram de uma realidade diferente da sua, que tiveram a oportunidade de fazer N intercâmbios, que puderam fazer universidades públicas somente porque tiveram muito cursinho particular, que tiveram todo tipo de capacitação, que tiveram todo tipo de apoio, e que hoje lutam para não perder as cadeiras principais. Então, assim, tem gente que com uma formação acadêmica incrível, com todo o apoio do mundo, ainda assim é meio burro e ainda assim não pode perder o território que está ganhando no grito ali dentro por relações, né? Por relações interpessoais. Então, o cara, ele teve acesso às melhores faculdades, ele teve acesso ao maior conhecimento, mas ainda assim ele se mantém gerente porque ele é amigo porque o pai dele é amigo do diretor. Tá cheio disso daí, não é em uma, duas empresas que tem isso. É um monte de chefe incompetente que chegou lá por relacionamento, chegou lá por interesse, chegou lá por indicação e assim encaminha o mundo. Não é só na política que esse tipo de coisa acontece. E aí, às vezes você entra
numa situação de vida corporativa em que você sabe que a sua vaga não tem futuro, você sabe que você não vai crescer. Ali dentro você não vai crescer, não importa quanto tempo você fique ali, você não vai crescer. Por quê? Porque já tem uma relação entre as pessoas muito intrucada, em que elas sabotam o desenvolvimento de qualquer pessoa que venha de fora. Por quê? Porque elas têm medo de perder o espaço que elas garantiram no grito ali dentro. E quando eu escuto a tua história, parece que é meio isso que acontece. Então, assim, se você é uma semente e cabe a você conseguir identificar se o solo que você está, ele é propício para o seu desenvolvimento ou não. E se você tem esse privilégio de poder mudar de solo, então faça, porque tem determinadas empresas que você chega e você tem certeza absoluta que o tempo vai passar e ou você será demitido ou você vai se aposentar fazendo exatamente aquilo que você faz ali dentro. E se você tem plano de desenvolvimento pessoal, então corra dessa vida. Caso você possa se dar ao luxo de, é claro, porque às vezes você entra numa empresa e você percebe que não tem essa turminha aí territorialista que não se desenvolve e não deixa ninguém se desenvolver. Você percebe que você tem um RH mais bem estruturado, a empresa maior, não é aquela coisa de família, não é aquela coisa de panela, e que você vê que os caras querem desenvolver porque eles precisam de gente boa trabalhando para eles. Nesse lugar você vai ter os nutrientes que você precisa para construir uma carreira saudável, e você vai ver gente lá interessada no seu desenvolvimento, o que seria uma coisa ótima para você. Agora, imagina que você não sai, né? Imagina que você não sai e você fica exatamente no mesmo lugar. Você vai ser uma pessoa feliz? Não. Por quê? Porque todo dia é uma penúria para o tempo passar. Você se sente improdutivo e incapaz porque ninguém te dá espaço. As pessoas não te dão espaço porque elas não querem perder espaço. Você não desenvolve nada e parece que o seu trabalho ali é uma caridade que fazem com você. Porque ninguém te manda embora, mas também ninguém deixa você exercer, desempenhar. E aí nem te mandam embora e nem permitam que você cresça para desempenhar outras funções que não as suas, que são fáceis demais. Aí nessa situação que a gente está aqui, o que acontece? Você vai para casa desmotivada e aí, mas assim, você tem motivações para chegar em casa desmotivada? Claro que tem. Seu trabalho é uma bosta, ninguém te dá oportunidade de crescimento, você não tem perspectiva de crescimento, você tem insegurança, você acha que as pessoas podem te fazer um conluio e te tirar de lá a qualquer momento. Você tem potencial, mas não consegue exercer. É lógico que a sua vida está ruim. Não é culpa sua que a sua vida está ruim, você caiu sob circunstâncias ruins, não favoráveis. Aí você chega em casa, você acha que você vai conseguir chegar em casa com um sorriso? Não, não vai chegar. E aí quem está de fora não tem essa experiência que você teve, porque não teve a oportunidade de fazer faculdade. Enquanto você estava na faculdade, a pessoa estava numa igreja. Não estou falando mal de igreja aqui, pelo amor de Deus. Enquanto você estava na faculdade, a pessoa estava fazendo um curso de autoajuda. Enquanto você estava na faculdade, a pessoa estava lendo um livro de autoajuda. Aí você chega triste em casa, o que a pessoa vai falar para você? Menina, você tem que agradecer, você tem que ser grata para o universo. Você tem que jogar vibes boas, você está numa vibe muito negativa. Olha, você tem um privilégio, você tem um diploma, você tem faculdade. Você está vendo que não é culpa das pessoas que elas enxergam valor numa coisa que não tem valor nenhum, porque no teu caso você está num lugar onde todo mundo tem diploma da faculdade, você também tem, grande bosta, então ninguém tem diferencial ali. Esse diploma ele foi bom para você entrar, uma vez que você está lá dentro, você tem um conhecimento que pode ser aplicado, e estão barrando a aplicação desse conhecimento. Então você percebe que nunca você vai satisfazer a expectativa que as pessoas têm de te encontrar feliz e realizada, e grata pela vida que você tem, pela oportunidade que você tem de exercer o seu trabalho, e que as pessoas, por não terem essa visão e não conseguirem entender quando você explica isso, o máximo que elas vão conseguir é te dizer: pô, mas aí você tem que jogar pro universo aquilo que você quer que ele... Como que é? Isso, desculpa, não tô imitando ninguém. Aí vem o coach, né? Aí o coach vem falar assim: olha, em vez de falar assim, eu tenho que estudar, fala eu quero aprender, porque essa programação neurolinguística vai transformar a tua vida. Não transforma porra nenhuma. Você vai falar que você quer aprender, você vai chegar no trabalho amanhã. O povo burro que não deixa você aprender, tá lá.
Então, aí não adianta você ficar pagando uma fortuna num curso que vai te motivar a falar a palavra certa para você ir trabalhar motivada e chegar no trabalho e encontrar aquela realidade lá. Então, e aí parece que, assim, se você de repente abandona o emprego, parece que você é ingrato com a sorte que você teve. Por quê? Porque as pessoas olham para a empresa e enxergam a empresa como se o emprego fosse a empresa. Mas não, a empresa ela é feita de bons lugares e de maus lugares, de boas vagas e de vagas ruins. A empresa é feita de departamento e cada departamento tem o seu gestor e a sua panela. E se você pega um gestor ruim e uma panela ruim, você não é obrigado a ficar pro resto da vida no emprego só porque você entrou nele. É igual casamento. Você não é obrigado a ficar para sempre no relacionamento se ele tá dando errado. Só porque você... O quê? Você fez um favor quando eles fizeram algum favor quando eles te contrataram que você não possa trair e terminar o relacionamento? O que é isso? Então, você pode negociar, pedir transferência. Se você vê que não tem condições de você desempenhar em algum outro trabalho, vai para outro. Ah, mas não tem o prestígio. Assim, para quem está de fora, realmente, você pode ir para um outro lugar que não tem esse mesmo prestígio. Mas por que aqui tem prestígio? Porque as pessoas admiram a empresa por determinadas coisas. Elas admiram essa empresa por coisas que são verdade? Não, né? É pela visão romantizada que elas têm de fora da empresa. Então, a única pessoa da sua família que conhece essa empresa por dentro é você. Então, na prática, só você pode falar da realidade dessa empresa. E o resto é uma expectativa romantizada de quem nunca esteve lá dentro. Exato. Então, o que você pode fazer? O que você pode fazer é buscar outro emprego, que você ganhe menos, porque imagina, abrir mão de parte da sua renda e chegar em casa feliz e motivada porque você está aprendendo alguma coisa que vai fazer você crescer na sua carreira. Exato. Você pode abrir mão de alguns benefícios, porque imagina ter um plano de saúde um pouquinho pior, mas que te faz chegar menos doente em casa. Então você sente que você está mais motivada e tem menos probabilidade de adoecer de tanto ter desgosto no trabalho e na vida. Exato, eu falo, até quando você troca um emprego bom por um emprego ruim, você cresce. Porque o emprego bom, muitas vezes, ele te deixa numa zona de conforto em que você literalmente tem que prostituir a sua existência, né? É uma palavra muito forte, desculpa. Mas eu digo isso, eu já me senti assim, de trabalhar em lugares que me pagavam tão bem e eu fazia tão pouco, que eu falava, cara, eu tenho que ser grato, eu não posso reclamar. Mas aí o tempo vai passando e esse dinheiro, ele não é suficiente para fazer você crescer da forma como você quer. E aí você fala, pô, o tempo só está passando, eu só estou envelhecendo, eu vou chegar com 70 anos, 50, 60 anos, eu vou me aposentar e eu não vou ter crescido nada. A vida não é feita de pagar boletos, né? A vida é feita dessa sensação de crescimento. É essa sensação de crescimento que faz a gente jogar o RPG da vida e o jogo da vida. É a satisfação no caminho, não é só o quanto você consegue de equipamento, não é só o quanto você consegue de dinheiro ao longo da caminhada. Então, se esse emprego te der todo o dinheiro do mundo, você vai ser extremamente rica, o quê? Que hora que você chega em casa? E que hora que você vai dormir? Então, e aí assim, acorda cedo e vai trabalhar, né? Não tem tempo de usufruir, não tem tempo de curtir a vida de manhã. Então se esse emprego ele te der todo o dinheiro do mundo hoje, você vai ser rica quantas horas por dia? Das 9h30 às 11 da noite, que é quando você... Exatamente, o resto do tempo você é pobre. Por quê? Porque você está se prostituindo por esse dinheiro. Perdão, tá vendo? Eu não estou falando num tom pejorativo, você está fazendo uma coisa que você odeia por esse dinheiro. Então, assim, o resto do tempo em que você não está gastando todo o dinheiro do mundo que você ganha das 9h30 às 11 da noite, você é pobre. A mais miserável possível, porque se você entender riqueza como liberdade e o seu trabalho como uma prisão, então você é livre, você não é nem um pouco livre no seu trabalho, você é extremamente pobre. E é tão injusto, porque uma coisa é você passar o dia inteiro na cadeia e as pessoas te visitarem e falarem, pô, tua vida é difícil, né? Cara, que bosta, não vejo a hora de te tirar daqui. Outra coisa é você ter uma vida desgraçada, chegar em casa e tá todo mundo olhando pra você com um sorriso de orgulho no rosto, falando como sua vida é boa, como você é abençoada, minha filha, que sorte que você tem de trabalhar na empresa. E você querer morrer.
E aí você vai ficar insatisfeita por quê? Porque você não consegue corresponder, você não consegue estar feliz, não consegue estar radiante, não consegue ser grata e não consegue realizar o sonho da família inteira de ser feliz porque você teve as oportunidades para isso. É, desculpa, eu tô tomando a liberdade de falar. Então, mas aí vamos lá, quantas vezes você tentou falar para sua família, quantas vezes você tentou falar para sua família toda que a empresa não é isso aí que eles acham que é? Então, talvez o medo que você tem de frustrar todo mundo também seja grande demais ao ponto de você falar tudo o quão ruim esse lugar pode ser. E nessa de não falar o quão ruim isso pode ser, as pessoas elas continuam iludidas com essa coisa de que você tem que gostar. E essas dicas, por isso que a gente não pode ligar muito porque as pessoas que mais nos amam falam se elas não sabem o que elas estão falando. Porque essas dicas elas vão continuar vindo de acordo com a perspectiva que elas tiveram na formação delas. Ó, você tem que jogar pro universo, você tem que se impor mais, você tem que ser feminista, você tem que bater na mesa e falar que tem que abrir espaço para mulher, quando não é nada disso, não é nem essa questão, né? Então, aí para terminar essa gravação, o que sobra é aquela mensagem que todo mundo recebe quando vai pegar avião. Lembra? Antes da pandemia, quando a gente pegava avião, e aí aparece assim, em caso de descompressão, coloque a máscara em você primeiro. Então o que eu vou falar não serve para sua família, porque nem conheço a sua família direito. Mas nas famílias dos caçulas que eu escuto, o que acontece? Você vê que tem uma família inteira que quer se realizar pelo caçula, mas pela felicidade dele também. Porque afinal de contas, se pagou faculdade, se deu roupa, se deu laptop, se pagou cursinho, se bancou as coisas durante determinado tempo, é porque queria não só que ele fosse bem sucedido, mas que fosse feliz. E aí você está na melhor das empresas e não está feliz. E aí você é visto como ingrato. Qual a melhor maneira de acabar com isso? É ficar o resto da vida tentando ser feliz sem condições de sê-lo? E mentir para a família e fingir que está feliz para agradar todo mundo? Não, não é desse jeito. Mesmo que a família não acredite que é impossível ser feliz nessa empresa, você tem que acreditar. E aí você vai para outro lugar. E aí você encontra a sua felicidade. E aí depois você esfrega na cara de todo mundo. Fala aí, ó, tá vendo? Tá, mas. Sim, mas aí vamos supor. Pega a pior coisa que você faria, uma coisa que você jamais faria na vida. Não, um trabalho que você jamais faria porque você não acha que conseguiria fazer. Veterinário. Imagina que eu pago, que eu educo a Lana até a idade da faculdade e depois eu forço ela a entrar numa faculdade de veterinária e ela tem o mesmo ranço de ver bichinho doente que você tem. Não consigo ver um animal com pata quebrada, não consigo ver um animal precisando de uma cirurgia, não consigo ter que sacrificar um animal. Jamais, nunca vou ser veterinária na vida. Agora imagina se, além de eu forçar ela a fazer veterinária, eu ficar colocando na cabeça dela que ela tem que fazer isso, porque eu me sacrifiquei, eu trabalhei muito, eu dei o meu sangue, eu fiz tudo que eu podia, e com muito amor, e deixando de comprar um monte de roupinha no meu joguinho, eu paguei uma faculdade de veterinária para ela e eu quero que ela trabalhe e seja feliz para satisfazer o meu sonho. Você acha justo que eu seja um pai filha da puta desse? Então, mas você acha justo a sua família fazer com você? Ah, então chegamos a um ponto. Então, se eles não fazem, quem faz com você é você mesmo. Então, se eles não te obrigam a fazê-los felizes, é porque você se obriga. Então você é o problema, desculpa, dar esse tapa na sua cara.